Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Hoje, no domingo, 25º domingo do tempo comum, no ano C. Portanto, o evangelista lido nos domingos nesse ano é o evangelista São Lucas. E vamos aos textos que a igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Antes de iniciarmos a reflexão, eu peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito e chegou aqui, caiu de paraquedas aqui ou estava procurando algo sobre a Igreja Católica, se inscreve no canal, compartilha também para outras pessoas, deixa um comentário o que é que você acha da reflexão diária do Santo Evangelho, da reflexão aqui da liturgia dominical, da palavra. E também, se você quiser ajudar financeiramente o canal, aqui nós não recebemos nada do YouTube, nosso canal não é monetizado, faça uma ajuda, pelo Pix que você encontra na descrição. Então, vamos lá, vamos à reflexão de hoje. A primeira leitura é tirada da profecia de Amós, do livro de Amós, capítulo 8, versos do 4 a 7. Nessa primeira leitura, nós poderemos ver a corrupção moral, religiosa e, consequentemente, também política, dos líderes religiosos do tempo do profeta Amós. E é isso que ele vem denunciar. Veja, é dito o seguinte: ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Aqui nós podemos ver no contexto religioso, mas também no contexto político, social, econômico. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova? O que era a lua nova? Se você ler lá Números, capítulo 10, verso 10, você vai ver o que era a lua nova. Era uma festa no início de cada mês e se guardava um repouso semelhante ao repouso sabático. Por isso eles dizem que quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria. Então, ou seja, trabalhar no mercado, vender, comprar e vender. Então isso era proibido num repouso sabático. E aí eles complementam ainda mais. E o sábado? Para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refogo do trigo. Então veja que aqui existe uma corrupção moral, uma corrupção econômica e uma corrupção social e também religiosa. Eles estavam querendo que os dias de guarda, os dias de festa, que eram dedicados ao Senhor e ao seu louvor, o seu culto, sua adoração, acabassem, para poder fazer lucro, para poder lucrar, para poder ganhar. A corrupção econômica hoje no mundo vai além disso aqui. Eles nem deixam passar as festividades, Ao contrário, eles estão manipulando, subvertendo as festas religiosas. Por exemplo, quando nós vemos o Natal, em que se transformou o Natal? Uma festa apenas de compra e venda, de trocas de presente, de ganhar dinheiro para quem é empreendedor e quem trabalha com vendas. E assim sucessivamente, todas as outras festas têm se tornado isso, tanto no âmbito econômico, como também no âmbito político e social. E aí continua o profeta Amós. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Essa primeira leitura aqui abre um leque para nós podermos compreender a parábola do Evangelho deste domingo. No Evangelho deste domingo existe um administrador infiel, um administrador que estava administrando mal, através de corrupção, os bens do seu patrão, para enriquecer com a injustiça. E aí nós podemos entender por que aquela primeira leitura ela é como que, vamos dizer assim, uma abertura de leque ou uma abertura dos olhos para compreendermos o Evangelho. O Evangelho diz o seguinte: naquele tempo Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens.
ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar, já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. Veja, na primeira leitura, aqueles homens eles tinham coragem de trabalhar. Tanto é que eles estavam esperando apenas passar, entre aspas, como que o feriado religioso, o descanso sabático, tanto da festa da lua nova, no início de cada mês, como também o sábado, que com certeza caíram próximo ali, né? Mas aqui é o contrário. Esse homem, ele não tem forças para trabalhar. Ele diz que não tem forças, ou seja, não tem coragem, é um preguiçoso. Lá eles estavam desejosos que acabassem o repouso sabático e a festa da lua nova para trabalhar de maneira corrupta, claro, assim como este homem aqui também estava trabalhando de maneira corrupta. E veja, ele vai dizer: também de mendigar tenho vergonha. Veja, não tem coragem de trabalhar e também não tem coragem de mendigar. Aqui me faz lembrar aquilo que o apóstolo São Paulo disse, eu não lembro agora se aos Tessalonicenses ou aos Colossenses, acho que é aos Tessalonicenses, que ele vai dizer assim: eis que eu fiquei sabendo que no meio de vós existem pessoas que estão muito ocupadas em não fazer nada. Aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Vós, ao contrário, trabalhai com vossas próprias forças, para terdes o sustento e também poder ajudar outras pessoas. Aqui ele diz que não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de mendigar. Aí ele desperta para algo bem inteligente. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Veja, então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. Veja, aqui, meus irmãos, muitas vezes nós podemos pensar que ele está roubando o patrão. Ele não está roubando o patrão. E é exatamente por esse motivo que Jesus elogia este homem. Porque ele pensou que estava... lendo aqui, nós podemos pensar, ele está roubando o patrão. Alguém devia 100 barris de óleo, ele diminui para 50, então quem vai sair no desperdício, no prejuízo, é o patrão. Não. É porque na época de Cristo, ali na Palestina, era comum um administrador, quando ele vendia 50 barris de óleo, ele vender esses 50 barris pelo valor de, vamos botar mais 50 aqui, qual é o caso da parábola de hoje. Ele coloca mais 50 em cima. Esse é o juro que o administrador vai ganhar porque está negociando com o dinheiro do seu patrão. Não sei se você consegue me entender. Começou aqui um barulho da chuva muito forte, acabei parando. Mas vamos lá, né? Então, era comum os administradores vender, por exemplo, 50 barris de óleo e ali ele cobrar juro para aquele que estava comprando. Olha, eu te vendo 50, mas tu vai ter que pagar depois 100. Ou, por exemplo, quando diz aqui: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: olha, pega a tua conta e escreve 80. Ou seja, ele vendia 80, mas colocava 100 porque 20% dali do que estava vendendo ficaria para ele, para o administrador. Ou seja, ele ganhava dinheiro em cima daquilo que o patrão mandava ele administrar. E aí, é aqui onde Jesus elogia este homem. Não porque ele estava fazendo algo injusto, mas porque ele se arrepende do que ele estava fazendo. Veja, e isso era sem a permissão do patrão. Aí veja, ele vai dizer no versículo 8:
E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, aquilo que ele tinha colocado como juro para ser o lucro dele e não do patrão, ele, vamos dizer assim, que ele rejeita. Ele rejeita, ele dispensa, para que, fazendo isso, aqueles que compraram os barris de óleo e o trigo, depois que ele fosse expulso da administração, e como não tinha coragem para trabalhar, não tinha coragem para pedir, fosse acolhido na casa de uma dessas pessoas que tiveram parte da dívida perdoada. Uma dívida que não era nem originária do dono, do senhor dele, mas do juro que ele havia cobrado. E aí, para aqueles que compraram os barris de óleo, para aqueles que compraram o trigo, eles pensavam que aquele valor, que era o dobro, era por causa do patrão e não do administrador. E o administrador se passaria por uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que estava fazendo caridade para aqueles que compravam. E é por isso que Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, elogia a maneira safa deste homem fazer negócio. Porém, Deus não elogia a desonestidade, mas elogia a estratégia dele. Elogia a maneira que ele faz para administrar os seus bens. E bens desonestos. Bens que foram adquiridos de maneira corrupta, com os juros que ele colocava em cima daquilo que ele administrava do seu patrão. E aí Jesus continua no versículo 9. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. E aqui Jesus está falando exatamente que aquelas pessoas que tiveram a sua dívida diminuída, iriam acolhê-lo, como ele pensou, nas suas casas. E aí, Jesus deixa, meus irmãos, para nós esse ensinamento. É necessário nós, com a nossa riqueza, com aquilo que nós temos, administrarmos de maneira honesta os bens que Deus nos deu, fazendo caridade. Aqui ele fez, entre aspas, uma espécie de caridade, mas não porque ele amava o outro que estava devendo, mas porque ele queria lucrar com aquela caridade que ele havia feito. E aí o Senhor nos ensina a fazermos diferente, nos ensina a usar o dinheiro, aqui ele diz injusto, mas porque ele está falando da parábola, dando um exemplo da parábola, mas ele nos ensina a usarmos o dinheiro que Deus nos dá, os bens que Deus nos dá, para ajudar as pessoas, para fazer caridade. No versículo 9 ele diz, aqui é onde está a chave para compreendermos de maneira correta o que é que Deus quer nesta parábola. Ele diz, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nós devemos ser justos nas pequenas coisas. Que nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas. Diferente desse administrador, que era safo, sim, que era esperto, sim, mas que era corrupto, que era ladrão. Mas mesmo assim, a esperteza, a malandragem dele, a maneira de pensar rapidamente em como fazer para se salvar, se safar dali, de ser expulso e ir morar na sarjeta, Deus elogia a esperteza daquele homem. Dizendo para nós, para mim, para você, que nós devemos ser espertos. Não corruptos, não injustos, mas espertos. Assim como Jesus nos ensina, sede dócil como as pombas, mas astutos, espertos, prudentes como a serpente. E aí Jesus continua, por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Então, o verdadeiro bem é a nossa salvação. Como é que Deus vai confiar a salvação a nós se nós não somos fiéis naquilo que é pouco, naquilo que é os bens do dia a dia? Se nós não administrarmos fielmente, justamente, a nossa vida, os dons que Deus nos dá, como Ele nos confiará, meus irmãos, a salvação? É como aquela parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu apenas 1.
Aqueles multiplicaram os talentos de maneira justa, foram fiéis no que receberam e multiplicaram. Porém, teve um que teve medo, não quis trabalhar, não arregaçou as mangas, não fez caridade, não ajudou os pobres, não trabalhou, não multiplicou os talentos que receberam. E aí, meus irmãos, é muito claro e objetivo a parábola de hoje. Nós não devemos copiar a injustiça desse homem, a malandragem, a corrupção. Nós devemos copiar aqui o que foi elogiado por Jesus, a esperteza. A maneira ágil, esperta, de fazer com que os nossos bens que Deus nos concedeu sejam multiplicados neste mundo, principalmente ajudando as pessoas. E aí no versículo 12 ele diz: e se não sois fiéis no que é dos outros, né, nos bens que Deus nos dá, né, São Paulo vai dizer aos Coríntios, quem que tem alguma coisa que não tenha lhe sido dado? Então Deus nos deu tudo, nós não temos nada, né? Tudo é graça de Deus, tudo foi Ele que nos deu. No primeiro capítulo da carta aos Efésios é dito que Deus nos abençoou do alto dos céus com toda sorte de bênçãos. No capítulo 6 de São Mateus, Jesus vai dizer que a providência divina alimenta as aves do céu, que a providência divina veste as ervas do campo, o que não faria de nós. E Jesus disse: Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus, sobre os injustos e os justos. E aí ele diz, no versículo 12, retomando o Evangelho: e se não sois fiéis no que é dos outros, ou seja, de Deus, que Ele nos empresta, nos dá para administrarmos, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém nos dará aquilo que é nosso, né? Que é a salvação. Deus não quer que ninguém se perca. 1 Timóteo vai dizer, né? São Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta vai dizer, que Deus não quer que ninguém se perca, ao contrário, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E aí Jesus faz o arrebate final desta parábola. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E por que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro? A segunda leitura de hoje nos responde, né? Nos traz um alerta sobre isso. Porque se nós formos nos apegarmos ao dinheiro, São Paulo vai dizer que a raiz de todo mal é o amor exagerado ao dinheiro. E se o amor exagerado ao dinheiro estiver em todas as esferas da sociedade, os políticos, os governantes, todos serão corruptos. E aí o povo passará fome, o povo passará sofrimento, guerra, tudo. E aí São Paulo, na segunda leitura de hoje, respondendo ao Evangelho, São Paulo diz assim, tirando da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 8, ele vai dizer: caríssimo, caríssimo, antes de tudo, recomendo que façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então veja, Deus não quer a corrupção. A corrupção não é do agrado de Deus. A corrupção é fruto da ganância humana. A corrupção é fruto do amor exagerado ao dinheiro. A corrupção humana é fruto da avareza, como diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. E ele diz que a avareza é uma idolatria. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que a cobiça é a verdadeira idolatria. E aí, meus irmãos, São Paulo pede a nós: antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam, principalmente, e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom, é bom. O que é bom? Uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Pois Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para que todos os homens sejam salvos,
necessário seria que o reino de Deus, o reinado social de Cristo, fosse implantado em toda a terra. E é por isso que nós lutamos. É por isso que nós anunciamos. É por isso que nós dizemos: e que viva Cristo Rei. E aí, meus irmãos, no versículo 4 ele diz: Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. São Paulo está dizendo que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Por que Cristo é o único mediador? Porque Cristo é o único Salvador. Aqui não é o único intercessor, como deturpa os protestantes, né? Para dizer que não existe intercessão dos santos, dos anjos, não existe intercessão da Virgem Maria, de São José. Não. Aqui não está falando de intercessão, de mediação no sentido de interceder em favor de outro. Aqui está se falando de resgate, se entregar como vítima expiatória, em resgate por todos. Só Cristo fez isso. Só o sacrifício expiatório de Cristo é mediador de salvação. Somente, não há outro. Só nele nós somos salvos. É por isso que é dito que somente em Cristo nós somos salvos. E aí, este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, né? Quando Cristo morre em nosso resgate. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Então veja que coisa extraordinária. Se Jesus fosse o único intercessor, por que é que Paulo começaria esse capítulo 2 da primeira carta de Timóteo nos convidando a fazermos orações de intercessão, de súplicas por todos, principalmente pelos governantes? E por que é que no versículo 8 ele reforçaria: quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões? Ou seja, meus irmãos, a mediação aqui é de salvação. E por isso, meus irmãos, nós precisamos entender quem é Deus. E o salmista nos revela hoje. E nos revelando, ele nos convida a louvarmos o Senhor. Veja, salmo responsorial é o Salmo 112. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações. Por mais que a corrupção se estabeleça, o Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Veja que extraordinário. Quem pode contra esse Deus? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Aqui me faz lembrar, né, os pobres de Deus, aqueles que passam fome, passam sofrimento, como o caso daquele grande, maravilhoso ensinamento da parábola de Lázaro e do rico. O pobre, ali, a parábola de Lázaro e do rico é, vamos dizer assim, que a imagem das consequências daquilo que o evangelho de hoje traz. O rico, a liturgia de hoje traz, né, desse domingo. O rico, o corrupto, o que se banqueteia, sofrerá as consequências da sua corrupção e da sua malícia. Os pobres, que passam sofrimento, angústia, dor, fome, miséria, doença, por causa da corrupção dos ricos, serão, como diz o salmista, levantados da poeira como indigentes, são levantados, e também do lixo são retirados os pobrezinhos. Veja, da poeira é levantado o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho. Para quê? Para fazê-lo assentar-se com os nobres. E esses nobres aqui não são os políticos, não são os empresários. Esses nobres aqui são aqueles que estão sentados na mesa do reino de Deus, no reino messiânico, no reino
escatológico, no reino, depois da grande ressurreição final. Porque Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Moisés, Elias, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas. Para fazê-los assentar com nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O povo de Deus é a igreja, meus irmãos. O povo de Deus não é o rico, não é o corrupto político. O povo de Deus é o pobre, é o indigente. É aquele que é rejeitado e enganado pelos espertos deste mundo, como o administrador infiel da parábola faz. Mas, na verdade, estes são a menina dos olhos de Deus. Que maravilha, Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos faça crescer verdadeiramente em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Amém. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha e também deixa aí o teu comentário a respeito desta reflexão do Santo Domingo de hoje. Amém.